Olá, boa tarde. Estamos mais uma semana, estamos nós aqui novamente na mais uma emissão da ADEP TV. Todos os sábados temos estado em direto com uma palestra, com uma entrevista de temática espírita. E hoje temos connosco Luís Pinto, de Braga. Boa tarde. Olá, Luís. Olá, obrigado a todos. por teres aceitado este nosso desafio. E o Luís vai apresentar um trabalho, uma reflexão que tem por título a atividade física e a saúde espiritual. E antes de passar a palavra ao Luís, queria dizer que vocês que estão a acompanhar-nos em direto no Facebook, também no YouTube, estamos a emitir em direto tanto para o Facebook como para o YouTube da ADEP, e que nos queiram colocar questões, fazer comentários, estão à vontade. Vamos procurar que este espaço seja o mais dinâmico possível, e por isso contamos também com a vossa participação e com os vossos comentários. Por isso, não vou gastar mais tempo, então vou passar a palavra ao Luís. Obrigado, Luís. Obrigado eu pelo convite. Antes de começar, queria fazer apenas uma ressalva. Não sou nenhum especialista na matéria, neste tema que, entre aspas, me foi encomendado, pelo menos me foi sugerido pelo Luís. Gostei muito da sugestão. E também não é uma palestra. Não acho que seja uma palestra, porque acho que o importante neste tipo de apresentações é conseguirmos todos, inclusive eu, fazer uma reflexão. As palestras, os conteúdos mais teóricos, se calhar podem ficar reservados, no geral, para os cursos, para as nossos próprios estudos caseiros. Depois, estas intervenções são, penso eu, muito mais úteis se conseguirmos fazer reflexões. Porque também pretender mais, às vezes, neste curto espaço de tempo, é quase uma aventura, não é? Quem sabe conseguirmos construir novas sinapses cerebrais, em termos de capacidade de descobrir novos ângulos nas temáticas apresentadas. Que é esse, no fundo, o desafio, é nós conseguirmos hoje, quem sabe, estabelecer objetivos novos neste curto espaço de tempo. E às vezes eu nos últimos anos tenho escolhido oradores que conseguem fazer isso muito bem. Porque eu acho extremamente fácil nós apresentarmos a doutrina, porque é só estudar e depois apresentá-la. Mas fazermos as nossas próprias reflexões e partilhá-las torna-se muito mais prático e, penso eu, muito mais motivante em termos de ouvirmos uma reflexão. A seguir vamos ver uma imagem para introduzir um bocadinho, então, o tema de hoje. Uma imagem que pretende começar a construir linhas de pensamento. Com esta imagem eu poderia fazer logo uma pergunta direta, que é: o que somos? Quando fazemos uma pergunta deste género a um amigo nosso, um familiar, normalmente a pessoa começa-se por identificar. Começa por dizer que se chama fulano de tal ou fulana de tal, que mora não sei onde, que é uma espécie de um cartão de cidadão, não é? Apresenta-nos, em traços gerais, a sua identidade terrena. Mas, normalmente, quando fazemos esta pergunta, pretendemos um bocadinho mais, em termos espirituais. Pretendemos que a pessoa pense como espírito. Quem eu sou como espírito? O que é um espírito? E obtém-se conversas super interessantes e muito profundas quando conseguimos mergulhar nesse interior. E mesmo entre os espíritas, é engraçado,
porque surpreendemos muitos espíritas quando lhe fazemos essa pergunta diretamente: o que é que tu és? És um espírito que é um espírito, que é a sua essência, que é a sua natureza. Porque importante, lá está, a teoria é extremamente importante, nós sabemos o que é um espírito, mas isso só sabemos de cor e salteado, o que é um espírito de cor e salteado, entre aspas, não é? Mas já sabemos definir, já sabemos a sua natureza, os seus atributos, já sabemos muitas dessas coisas. Mas depois não conseguimos muitas das vezes fazer a ponte para o nosso dia-a-dia. Parece que temos duas versões, dois softwares, um quando estamos na Associação Espírita ou quando estamos a ler um livro espírita, e outro software no nosso dia-a-dia, em que nos esquecemos que somos espíritos, em que nos esquecemos que estamos a falar como espíritos. E daí, depois, que as nossas decisões, as nossas opiniões, as nossas intervenções não são baseadas nessa nossa essência, são baseadas apenas na essência terrena. E limita imenso a nossa vida. Então, depois de pensarmos um bocadinho nisto, o que é que somos, todos já sabemos, pelo menos os espíritas e espiritualistas, que somos espíritos, não é? Mas neste momento estou a falar para espíritos encarnados e desencarnados, mas agora lembrei-me que vamos falar nos encarnados. É um bocadinho mais direcionado para os encarnados hoje, a intervenção de hoje. Então, se somos espíritos encarnados, estamos neste momento neste planeta e temos um corpo, somos administradores de um corpo, somos gestores deste corpo, convém não nos esquecermos disso, porque como administradores, como gestores do princípio vital, etc., provavelmente queremos bons resultados, provavelmente para não nos sentirmos frustrados ou decepcionados com a nossa prestação, queremos que essa nossa vigilância, essa nossa atenção seja permanente. Isto sem traumas, sem perfeccionismos doentios, não é? Mas é uma coisa muito ostensiva no dia-a-dia, nós temos isso presente, como dizem os espíritos, quase desta forma, em Roma, sede romanos. Ou seja, eles não pretendem que nós vivamos sempre emancipados, porque senão tínhamos ficado no mundo espiritual. Pretende-se que vivemos como espíritos encarnados. E depois, ao vivermos como espíritos encarnados, vamos ver agora uma nova imagem para pensarmos noutro aspecto que produz efeitos também muito palpáveis no nosso dia-a-dia. Que existe um capítulo inteiro no Livro dos Espíritos que é a emancipação da alma. Isso é tão importante que nós necessitamos, em termos normais, de estar 1/3 das nossas vidas, 1/3 dos nossos dias na dimensão espiritual. Daí que temos normalmente necessidade de dormir cerca de 8 horas por dia. Precisamos de nos emancipar do corpo, no mínimo, ou mais ou menos 8 horas por dia. Ou seja, em cada 60 anos, 20 anos passamos na dimensão espiritual. Mas para alguns isso não é suficiente. E para não dizer para a maior parte de nós, isso não deveria ser suficiente. Nós deveríamos ter uma vida predominantemente espiritual, como espíritos que somos. Como nos esquecemos, de acordo com aquilo que eu dizia anteriormente, por vezes, as outras 16 horas de vigília dedicámos-la praticamente ou quase inteiramente à matéria. E isso provoca conflitos na nossa felicidade, muitas vezes inconscientes, não sabemos porque é que estamos infelizes, mas na maior parte das vezes tem a ver com esta questão. Assim, nós devemos aproveitar todas as oportunidades que podem proporcionar a emancipação nossa de espíritos. Todos os momentos de tréguas que o corpo oferece e que a vida física oferece, podemos imediatamente viajar e desdobrar-nos para o mundo espiritual, quer seja com uma música, quer seja com uma leitura, quer seja com o deslumbramento ao olharmos para a natureza, quer seja com o deslumbramento de umas palavras que entretanto ouvimos, quer seja com qualquer situação que possa provocar ou que nos possa permitir imediatamente levitar fora do corpo. Isso torna-se extremamente fácil quando agilizamos esse processo. Às vezes temos que fazer um esforço para que isso não aconteça muitas vezes, não é? Só que existem algumas coisas que
dificultam este processo. A maior parte, a razão maior é a nossa vida mais ou menos materialista, que não vamos falar isso hoje, é assunto para mais outra reflexão, para muitas reflexões. Hoje vamos falar para um aspecto mais relacionado com a atividade física. Antes disso, fazer também agora aqui numa nova imagem, fazer apenas uma curta reflexão sobre o período que estamos a atravessar. Uma curta reflexão porque alguns pensam que já estão um pouco saturados de a fazer esta reflexão, saturados no bom sentido, porque se calhar já esgotaram o assunto, já arrumaram a sua casa mental, já estão bem, de bem com eles próprios, de bem com a vida, de bem com os outros, e esse processo de reflexão, que não tenha sido esgotado, mas já está muito bem arrumado. No entanto, pode ter episódios, porque, entretanto, para muitos continua, para outros tem sido uma experiência muito mais forte, para outros menos forte, para outros a mesma experiência não provoca os mesmos tipos de efeitos, mas aqui custa estarmos sempre atentos a aproveitarmos esta situação para aferirmos uma forma de nós podermos ter uma ideia do quanto as nossas convicções estão bem sólidas. A nossa teoria já faz parte do nosso, entre aspas, software espiritual. Porque, enquanto que não conseguimos fazer essa ponte, é porque não conseguimos assimilar a filosofia espírita. Porque se nós já sabemos tudo muito bem, mas ao mínimo episódio que nos possa provocar distúrbios, que nos possa afastar das nossas rotinas, da nossa posição de conforto, que isso nos possa desestabilizar, provavelmente ainda não conseguimos perceber muito bem o que é fé, perceber muito bem o que é a nossa condição de espíritos, e isso tem sido uma ótima oportunidade para cada um de nós fazer essa reflexão. E alguns já a fizeram, alguns já passaram com distinção esta experiência. Outros estão a fazê-la, outros estão a fazê-la por partes, não há dois casos iguais. Então, uma coisa, noutra imagem mais à frente, uma coisa que nós investimos constantemente é procurar o equilíbrio. É interessante, que isto acontece muitas vezes, quem faz este tipo de apresentações pode o testemunhar, quando por vezes pensamos num tema para apresentar, ou o tema nos é sugerido, naquelas horas imediatas ou naqueles dias imediatos, as imagens, os pensamentos surgem, entre aspas, do nada, ou quase do nada. E quando me foi sugerido este tema, eu ouvi uma palestra do Sérgio Oliveira, que é um orador que eu gosto muito, e na palestra que eu ouvi, que era uma reflexão também, ele começou por falar sobre o equilíbrio. E mais uma vez, é uma coisa que nós supostamente já sabemos, que é o equilíbrio, como investimos nele, como o recuperamos, só que quando é refletido por outro, nós pensamos realmente é interessante esta análise, esta visão do assunto. E aprendemos uma nova abordagem sobre uma coisa que parece tão evidente. E uma das coisas que nós, por vezes, nos esquecemos é que o equilíbrio é dinâmico. O equilíbrio é dinâmico. O equilíbrio não é rígido. Alguns de nós pensamos que existem pessoas tão equilibradas que parece que estão lá no seu pódio, no seu trono, e que nunca se desequilibram. Isso é muito errado. Não existe ninguém assim. Existem pessoas que utilizam muito bem o mecanismo de compensação. Há pessoas que conseguem identificar os primeiros sinais de desequilíbrio, têm uma consciência mais ativa e conseguem ativar imediatamente os mecanismos de compensação. Interrompem o processo de desequilíbrio no seu início, ou às vezes ainda nos sinais do processo. E é isso que ele fazia na ressalva, na reflexão dele, e que é extremamente interessante.
Por exemplo, nesta situação da pandemia, em que alguns de nós se viram numa situação em como na imagem anterior vimos, em que o mundo se virou de pernas para o ar, o que se pretende é que quando a vida, o destino, entre aspas, nos coloca, parece que nos coloca forçadamente numa situação fora da nossa zona de conforto, pretende que nós busquemos novas posições de equilíbrio. Ou seja, que não estejamos letárgicos, que não estejamos demasiado hipnotizados pelo conforto que a vida moderna nos tem proporcionado. E essa necessidade é para estarmos mais ativos, é para estarmos constantemente à procura de novas posições de referência. Porque se estabelecermos um quadro muito controlado, esse quadro controla-nos, nós deixamos de estar interventivos. E o nosso espírito protetor coloca-nos em situações complexas para que no final desta experiência ela tenha sido mais intensa possível, intensa no bom sentido. Não é? E outra das coisas é que, por vezes, quando não temos a tal vida mais espiritual no dia-a-dia, a nossa consciência não fica com acesso ou não fica com a abrangência necessária para nos apercebermos numa rampa deslizante onde às vezes nos colocamos. E essa rampa deslizante às vezes leva-nos, por exemplo, ao esgotamento. E alguns estão atentos a isso, apercebem-se com muita antecedência, interrompem isso, e outros só se apercebem quando estão hospitalizados. Uma das coisas que ajuda a refletirmos sobre isto é termos mais ou menos também presente o que é o conceito de saúde. Como sabemos, nas últimas décadas, o conceito de saúde tornou-se muito mais abrangente. Há meio século, se calhar pouco mais, saúde era um bem-estar físico. Pronto, estávamos bem, não tínhamos nenhuma doença, tínhamos saúde. Só que isso hoje está muito longe de chegar. Nós podemos estar muito bem fisicamente, e estarmos com imensos problemas. Porque somos seres mais complexos e mais... vivemos em muito mais áreas, desdobramos em muito mais campos de atuação. Daí que nós, para estarmos bem hoje, precisamos não só de estar bem fisicamente, como estar bem profissionalmente, financeiramente, socialmente, mentalmente, espiritualmente, sexualmente, etc. Ou seja, nós temos que trabalhar diversos capítulos, muitos capítulos. E ainda bem, assim a vida torna-se muito mais interessante, não é? Quanto mais complexa ela é, mais interessante é. E cada um destes pontos, que seria uma lista interminável, cada um destes pontos seria também motivo para muitas reflexões, mas hoje só podíamos escolher um. Só nos atribuíram um, que é o bem-estar físico. Esse bem-estar físico depende da unidade processadora. Qual é a unidade processadora? Somos nós espíritos. Não é? Eu não sou um corpo que tem um espírito. Eu não sou um corpo que tem uma alma. Eu não tenho uma alma. Eu sou a alma. Eu sou o espírito. Não é? Eu sou um espírito que tem um corpo. Automaticamente sou a sua unidade processadora, sou a sua unidade pensante e eu devo fazer as coisas que melhor sirvam a saúde do meu corpo. E devo estar atento a isso. Não tenho que estar, devo estar. Eu tenho livre-arbítrio para fazer o que quiser. Mas devo estar se quero ser feliz. E se quero ter uma vida mais tranquila e que não esteja constantemente a resolver por compensação problemas de saúde. Porque senão eu estou a viver fisicamente, materialmente e estou a ter menos espaços espirituais na minha existência. Porque estou a perder muito tempo com o meu corpo físico. Não é? E o corpo físico é para existir em minha função e não devo viver em função do meu corpo físico. Para estar bem fisicamente, a condição número 1, como já todos se calhar concluímos, é que o espírito tem que estar bem.
E o espírito tem que estar bem. Tem que estar bem comigo, com a vida e com os outros. Só assim é que consigo ter saúde física. Porque o corpo é um terminal que registra todos os impactos espirituais, emocionais, etc. Mas isso são outras conversas e outros assuntos. Hoje, o que é que nós podemos fazer para que o nosso corpo físico esteja bem e para que ele não boicote, entre aspas, ele, corpo, não atrase, entre aspas, a minha expressão de espírito. Ou seja, eu tenho que investir o tempo de bom senso com o meu corpo para que ele seja uma excelente ferramenta para eu me expressar com o meu espírito, para que ele seja um excelente utensílio. E depois, quando eu partir, que seja um cadáver muito interessante para depois o Instituto de Medicina aproveitar para estudar. Isto foi uma parte, não é? Pessoal. Depois existem muitos capítulos dentro do bem-estar físico que todos nós conhecemos. Uns debruçam-se mais do que outros, uns distraem-se mais do que outros e uns não se distraem porque têm pensado muito nisso. Que é o caso da alimentação, a higiene, a respiração, o sono. O sono é muitíssimo importante. Qualidade de sono, porque nos dá uma qualidade de vida diferente, dá-nos uma experiência espiritual também muito importante durante essas 8 horas, mas também não vamos ter possibilidade de falar nisso hoje. Vamos falar hoje, então, é uma reflexão mais light hoje, não é? É extremamente fácil, no fundo isto é tudo extremamente fácil, porque são coisas que todos nós já sabemos, todos nós já lemos artigos médicos, artigos de bem-estar, artigos de ajuda pessoal, já pegamos em imensas brochuras nos consultórios, nas farmácias, já lemos imensos artigos e ouvimos imensos artigos. Só que nem sempre colocamos em prática. Eu vou aqui contar hoje um segredo. Um segredo porque ninguém está a ouvir, acho eu. Eu não conheço quase ninguém que não goste de fazer desporto ou ter uma atividade física. Não conheço quase ninguém. Mas conheço muita gente que pensa que não gosta. E isso condiciona muito a nossa prestação como espíritos. Vamos tentar ver como assim. Parece um exagero, mas se calhar vamos concluir que é mesmo verdade. Até uma simples reflexão do Espírito Emmanuel, que diz algures assim: até agora, de modo geral, o homem não tem sabido colaborar na prestação ou na preservação do seu corpo físico. Não tem sabido. Mas é uma coisa tão simples, nós não sabemos fazer isso. Porque diz ele, ou pensa ele, que nós temos uma falsa visão do nosso caminho evolutivo. Nós parece que desprezamos um bocadinho o corpo em detrimento da intelectualidade. E tudo é importante, é tudo muito importante. O corpo, ou a atividade física, ou o desporto, ou seja o que for, é muito importante. Porque se nós não tivermos saúde, nós estragamos uma existência. Dentro do bom senso, dentro da priorização de tempo, há tempo para tudo. Nós conseguimos fazer tudo. E conseguimos viver com mais saúde. Como dizia também um pensador oriental, o corpo é a barca que nos transporta entre as duas margens da vida. Se é assim tão importante, senão nós até nos afogamos pelo caminho, se essa barca não estiver bem cuidada, por que a desprezamos, muitas vezes? É uma reflexão que fica para todos pensarmos um bocadinho nisto. Ou seja, eles, no fundo, dizem-nos, vão-nos aconselhar nos espíritos protetores e espíritos que normalmente nem era necessário, porque isto faz tanto sentido, mas a sua ajuda, mais uma chega também é interessante. Que, no fundo, não estamos a viver como homens da nossa época. Em Roma ser de romanos, não é? Com uma expressão muito conhecida. E depois temos assistido. Porquê é que isto está a acontecer? Entre outras coisas, porquê é que está a acontecer? A humanidade evoluiu durante milénios. A humanidade é uma coisa recente. As primeiras civilizações terão 50 mil anos. De qualquer das formas,
Na história da humanidade isto não é nada, na história do universo isto não é nada, nós só chegámos ontem. Mas não deixa de ser alguma evolução em termos físicos. O nosso corpo, como um laboratório químico e físico, foi-se formando de acordo com a intelectualização que nós espíritos lhe formatamos. Nós intelectualizamos a matéria, não é? Então, o corpo foi-se desenvolvendo de acordo com necessidades. Ao longo da história, nós tivemos mais necessidades mais ligadas à sobrevivência. E fomos criando um corpo, com uma matriz, de acordo com essas características. Num espaço de 1 ou 2 gerações, estamos a estragar isso tudo. Porque o corpo não é para ter uma vida sedentária. Porque se tiver uma vida sedentária, vai sofrer de muitas doenças derivadas desse tipo de vida. O corpo não chegou a este ponto para saber lidar com isso. Se nós inundamos o organismo com glicose, o corpo não tem capacidade para assimilar essa glicose toda. E vamos ter diabetes. Ou vamos ter outra coisa qualquer. Por causa da nossa distração. Nós não pensamos bem nisso. Só acontece aos outros, ou porque eu não, ou porque não é bem assim, ou porque eu tenho um metabolismo muito rápido e não me vai acontecer. E vai acontecer. Não é? Então, o que se tem assistido é que realmente nestas últimas 2 gerações nós temos tido um estilo de vida que proporciona muitos problemas em termos sedentários. Porque o conforto tem-nos inebriado de alguma forma, o excesso de conforto e as nossas prioridades. Hoje criamos um filho ou um neto e ele vai diretamente da porta de casa no elevador para a garagem, para o carro, do carro para a porta da escola. Da porta da escola vamos buscá-lo novamente de carro, até à porta da garagem, até a porta do elevador e para o sofá. E depois vemos crianças a ter mortes súbitas porque o coração não está habituado a bombear com uma bomba, com um músculo bem treinado, como sempre esteve ao longo de milhares de gerações. Nem 8 nem 80, não é? Nós nem todos fazemos isso. Pretende-se que não sejamos nós. E quando virmos alguém que possamos ajudar a pensar de outra maneira, provavelmente podemos emprestar alguma reflexão para outro tipo de escolhas. Então isto é tudo muito simples. Nós, para termos uma vida mais ativa, não precisamos de ser, por exemplo, desportistas. Basta termos uma atitude na vida para aproveitar oportunidades para termos uma vida mais ativa e que nos torna também como espíritos mais ativos. Não é? Isto é tudo um bolo em termos de efeitos, causas e efeitos. Então, é aproveitar coisas do dia-a-dia, ou então, se quisermos mais, para realmente ainda termos mais condições, melhores condições orgânicas, investirmos um bocadinho mais de tempo. Não é preciso muito mais. Se investirmos 30 minutos por dia, durante 5 ou 6 dias por semana, já é bom. Normalmente, o que acontece é que depois queremos mais, porque cada vez nos sentimos melhor. Atenção que eu não tenho nenhum ginásio, nem tenho comissões de lado nenhum. Isto é só mesmo... Quando nós experimentamos uma coisa que nos faz bem, queremos que faça bem aos outros. Não é bem o meu caso. Nem sempre eu influencio quem me rodeia, porque normalmente respeito em demasia a sua forma de estar na vida. Nem sempre está correto, podemos no mínimo aqui e ali dar uma chega. Isso é bom. Por vezes interpretamos como ainda não chegou o tempo dessa pessoa. Essa pessoa não está aí para aí virada e neste momento vamos gastar tempo, vamos perder saliva, não vamos conseguir nada e às vezes adiamos sucessivamente conversas que podem realmente mudar um estilo de vida. A atividade física, como os médicos fartam-se de alertar, não só nos ajuda na prevenção, na profilaxia, ou seja, evitam o aparecimento de doenças, como quando elas já se manifestaram, ajuda no processo de regressão ou no seu processo de tratamento. Também sabemos disto.
já ouvimos falar isto imensas vezes e se calhar já vivemos isto, já nos aconteceu também episódios desses, não é? Depois, os efeitos da atividade física, eu poderia trazer aqui dados e detalhar, mas além de ser maçudo, porque alguns podem não estar tão motivados quanto isso para esta situação, para ser imediata esta opção, mas os diversos campos onde isto produz efeitos são decisórios no nosso tempo de vida, mas sobretudo porque os detratores normalmente da atividade física, o que é que dizem? Fulano ou fulana nunca fez nada e viveu até aos 90 anos, ou até o que for. Mas aqui não é isso que interessa. O que interessa aqui é, enquanto que vivemos, qual é a qualidade de vida. A qualidade é que interessa. Porque se eu viver muitos anos, mas não tiver qualidade, o que é que isso interessa? Se eu estiver constantemente a dizer estou cansado ou tenho sono e estou cansado, então eu vivo uma vida aprisionado nas limitações do meu corpo físico. Eu, o espírito, não me consigo expressar de acordo com as tarefas a que eu me propus. E daí que eu tenho que calibrar esta máquina, lá dentro do bom senso, para que ela me seja uma ferramenta muito útil, para que eu não perca tempo com ela no sentido de estar a resolver problemas, para entrar em processos de recurso de tratamento. Se tiver que fazer, faço, como qualquer pessoa, como qualquer um de nós faz. Mas que não seja um processo consciente. Aconteceu porque eu não sabia fazer mais naquela altura. E cada qual com as suas, não é? Então, nas doenças cardiovasculares, evita a tensão arterial alta, evita os AVCs, tem efeito sobre o colesterol mau, aumenta o colesterol bom, reduz as gorduras do sangue, tem um efeito no controle do peso, no índice de massa corporal. Dizem muitos especialistas que a atividade física tem um efeito tão ou mais ostensivo do que a própria medicação. Ou seja, já existem muitos terapeutas que medicam exercício físico. Não é? Porque ele está ausente na nossa vida. Depois, já que nós somos espíritos, nós ainda achamos que é muito mais importante, e ainda bem, o nosso lado espiritual, emocional, e na saúde psicológica, a atividade física tem um efeito ainda muito mais evidente. Não é? Porquê? Porque a atividade física, entre outras coisas, melhora a nossa autoestima, o nosso autocontrole, reduz os níveis de ansiedade, reduz as fobias, os complexos. Depois aquilo é uma mola que nos catapulta para outro estado. Não é? Nós não perdemos tempo com tanto tempo nesses episódios. Nós saltamos assim que nos apercebemos que estamos num desses episódios que não deve durar mais do que meia dúzia de horas, digo eu, quando muito 24 horas. Um dia já é razoável. A partir daí já é masoquismo. Não é? Estou a brincar. Portanto, o nosso equilíbrio emocional, a atividade física, porque quando estamos a fazer uma atividade física qualquer, liberta-se toxinas. Não é? Parece que ligamos imediatamente à terra, o stress daquele dia, há uma lavagem, há uma higiene mental, como dizia a Glaucia a semana passada. Nós podemos fazer uma higiene mental com a atividade física. Não é? Porque se o corpo estiver muito agitado, com o metabolismo muito acelerado, eu não vou resolver, não consigo com uma leitura, se calhar, ou com uma música, posso conseguir, se tiver agilidade para isso, mas não é tão fácil. É o corpo, neste momento o terminal precisa de eliminar uma carga energética não tão saudável, não é? E ao fazer uma atividade física, aquilo é libertado instantaneamente, nós ficamos nas nuvens. Quando alguém está em forma e está a fazer uma atividade física, quase que se tem para beliscar para sentir o corpo, tal é a leveza espiritual que isso proporciona, não é? Então descarrega o stress porquê? Porque reduz
aquelas hormonas mais ligadas ao stress, como a adrenalina e o cortisol. O corpo, quando está inundado, mergulhado em adrenalina e cortisol, se eu tenho uma vida profissional muito exigente, muito estressante, eu fico carregado de várias hormonas que me condicionam o meu bem-estar. E até pode impedir que eu tenha uma boa noite de sono, etc, etc, etc. Então, se eu for praticar uma atividade física, eu vou produzir outro tipo de substâncias. Vou produzir, por exemplo, as endorfinas, que são as hormonas do bem-estar. E sente-se, isto é imediato. Não é? Nós produzimos endorfinas e começamos imediatamente a ter outro tipo de sensações. Depois, outros aspectos muito importantes é a socialização, ou seja, nós, quando temos uma atividade física, muitas vezes convivemos, fazemos parte de grupos, criamos, lá está, outra forma de autoestima, libertamos-nos arrumamos a nossa casa mental, estabelecemos novas amizades, depois há uma decorrência também de outro tipo de processos. Na saúde infantil é muito importante também eles terem um desporto, uma atividade física. Até agora eu não falei nenhuma vez em competição. É muito diferente isso, está bem? Passarmos com distinção na competição não é para qualquer tipo de espírito, porque normalmente isso revela muitos capítulos do ego. Isso seria outra conversa, seriam outros 500, está bem? Só estamos a falar de atividade física ou desporto fora da competição, porque a competição não é para qualquer um. Não é para qualquer um conseguirmos bons efeitos, está bem? Então, nas crianças, melhora o rendimento escolar, melhora a socialização, melhora o comportamento cognitivo, temos uma melhor capacidade de memória, porque há um efeito sobre a memória também. Depois é uma qualidade de vida bastante diferente, melhora a nossa capacidade aeróbica, se respirarmos melhor, conseguimos nos alimentar melhor, temos outro prazer, conseguimos dormir melhor, pensar melhor, sentimos-nos melhor. E depois temos outra capacidade anaeróbica, que essa aí já é quase só para os atletas, não é? Que conseguem, mesmo com déficit de oxigênio, sentir-se muito bem. Isso já num estágio mais à frente, que também já requer outro tipo de investimento de tempo. Então nós conseguimos oxigenar melhor todas as células do corpo. A circulação sanguínea melhora completamente. Nós conseguimos pensar de outra forma. O hardware é afetado pelo software, não é? E vice-versa. Diminui a ira, a irritação, a hostilidade, ficamos mais calmos, muito mais calmos. As dores de cabeça, quem tem dores de cabeça, enxaqueca, eu nunca tive uma dor de cabeça, não sei o que isso é. Mas também tem um efeito sobre isso, pelo menos isso. Diminui os comportamentos neuróticos e psicóticos, não é? Liberta-nos esses liames mentais, a nossa casa mental fica com outro tipo de prioridades. Deixamos de perder tempo com essas coisas, ligar e desligar o interruptor 5 vezes, ou ver se o frigorífico está fechado 16 vezes. É? Liberta toxinas, reduz a incidência de certos tipos de cancro, retarda a marcha do envelhecimento. Vamos ver agora aqui uma imagem que é para falar também um bocadinho sobre esse aspecto. Porque realmente existem imensos, não é esta? Carlos, podes passar à frente. Desculpa lá que esta já passamos, que eu distraí-me. Nós já vimos imensos estudos e conhecemos. Carlos, podes passar, se faz favor, mais uma. O Carlos, essa aí. Pronto, nós já vimos imensos estudos sobre o efeito do exercício físico sobre o envelhecimento. Aqui há uns anos tinha um estudo bastante profundo na National Geographic que pretendia perceber porque é que haviam, salvo erro na altura, eram 4 sítios no nosso planeta
onde era extremamente normal passar-se dos 100 anos, chegarem a centenários. Salvo erro, era no Japão, era na Córcega, salvo erro, ali pela Córcega, era também numa região francesa e numa região da Califórnia. E realmente havia muitos pontos comuns, muitas formas de estar na vida, comuns entre essas 4 regiões tão afastadas geograficamente. Uma delas, que era permanente nesses centenários, é que tinham uma vida muito ativa fisicamente e que afastavam imensas doenças próprias da idade avançada, que parece que essas doenças não os conseguiam visitar, não é? Por causa de terem essa vida muito ativa. Vamos lembrar mais uma vez, nós pretendemos ter uma vida espiritual muito ativa. Mas se o nosso corpo não nos permite fazer isso, nós não vamos conseguir. Portanto, dentro do bom senso, tenho ali uma chega do Ulisses, Itália, Córcega e Japão. Pensei que na Califórnia também havia outro caso. Portanto, o que interessa aqui não é a quantidade, realmente não é. Eu posso estar aqui só até aos 50 e conseguir os meus propósitos. Mas se eu vou estar aqui até aos 80 ou 90 ou 70 ou 100 ou o que for, se conseguir estar com muita qualidade, se o meu corpo me emprestar qualidade de vida, porque eu o tratei bem e tenho tratado bem, eu como espírito, eu vou ter uma vida muito mais completa, muito mais produtiva. É nesse sentido. E depois os bons exemplos que podemos dar à juventude, que podemos dar para fugirmos desses estados depressivos e de falta de objetivos, ansiedade, etc. O desporto ou a atividade física proporciona isso tudo. Poderíamos fazer muitas reflexões, muita coisa poderíamos dizer sobre isto, mas são tudo coisas que nós já sabemos, até ajuda nos processos mediúnicos, não é? Os processos de emancipação da alma, no tratamento de doenças degenerativas. Depois, vou fazer só aqui uma última reflexão. Quando há bocadinho contei um segredo que ninguém sabia, não é? Que eu não conheço quase ninguém que não gosta de fazer exercício, conheço muita gente que pensa que não gosta. Há muita gente que pensa que não gosta de fazer exercício físico. Eu tenho pena disso. É apenas uma predisposição mental e outras coisas comuns para que isso não aconteça. Uma das coisas mais frequentes é essas pessoas têm muita pressa. Querem conseguir em meia dúzia de dias o que atletas já estão a fazer há 20 anos ou há 10 anos. Ou que estão a fazer há 10 vidas atrás. Eu, neste momento, como qualquer um de nós, já está a fazer o próximo corpo da próxima existência. Se eu estou a equilibrar e a preocupar-me com o meu perispírito para que ele tenha saúde, o perispírito como matriz do próximo corpo físico e deste, não é? Eu já estou a tratar disso. Se eu tiver uma vida saudável, ativa fisicamente, já estou a tratar disso. Portanto, eu vou sempre a tempo de começar. Eu li um artigo, uma altura de uma senhora, um artigo nas seleções do Reader's Digest, de uma senhora que tinha sido professora toda a vida, tinha-se dedicado à família e que, entretanto, tinha-se perdido, já estava nos 60 e muitos anos, reformada e não sabia, a vida dela encontrava-se numa monotonia desesperante. E, entretanto, decidiu praticar um desporto que eu não me lembro qual era. Vou ser sincero, eu não me lembro qual era. E praticou esse desporto cerca de 5 anos, até aos 73. Aos 73, decidiu mudar. Na altura, decidiu, vou fazer atletismo. Aos 73 começou a vida dela. Um capítulo novo da vida dela. Dos 73 aos 97, em 24 anos, viajou pelo mundo inteiro. Mas ela foi feliz como nunca tinha sido. Conheceu imensa gente, começou a ter muitos objetivos, muitas metas, e diz que nunca sentiu tanta energia na vida dela como sentiu agora com 80, 90 e com 70 e muitos anos. Portanto, nós estamos sempre atentos de ter outra revigoração, outra energização da nossa vida, de dar um impulso espiritual
Porque isto é o mais fácil, é nós tratarmos bem o nosso corpo. Isto é extremamente fácil. A parte espiritual é mais complexa, é mais difícil. Portanto, vamos começar pelo mais fácil. Isto é fácil. Não é? É tão fácil fazer um desporto, uma atividade física, pensando como espírito. Eu estou a fazer isto em função da minha vida espiritual. Depois temos tantos tipos de atividade. Quando aqui há 40 anos começámos, eu comecei a fazer há 40 e tal anos, tenho 50 e tal anos, há 40 e tal anos comecei a fazer desporto, parece que só havia 3 ou 4 esportes diferentes, não é? Agora há dezenas, há uns que eu nem sei o nome, ouço falar em nomes que eu nem sei o que é aquilo, e ainda bem, há muitas opções. Portanto, cada um de nós tem que escolher aquela que realmente, é isto que eu gosto de fazer, é dançar, se não for dançar, é andar de bicicleta, é caminhar, é nadar, seja o que for, é isto que eu gosto, é isto que me faz sentir bem e é isto que eu estou a descobrir. Depois, se calhar, vou descobrir outras coisas que se calhar, mas afinal isto ainda gosto mais. Isto então é que me liberta mesmo. Isto é que me proporciona momentos de emancipação, momentos de equilíbrio. E para terminar um bocadinho esta reflexão, já se faz tarde, não é? Lembrando ainda novamente esta situação que estamos a viver, é uma situação para alguns difícil, mas que fica o desafio para a gerirmos com a nossa sabedoria, porque a todos nós as bases falham. Um dia, quando desencarnarmos, todos os nossos pontos de referência podem ruir. Não é? Lembro-me quando o André Luiz se preparou imenso no mundo espiritual, aconselho o espírito protetor para poder visitar, não é revisitar, visitar a família, e chegou à casa dele e a esposa estava a tratar uma pessoa na cama. Quando deu por ela, era o esposo da ex-esposa, não é? E ele teve que apelar a toda a sua solidariedade como médico para ajudar a esposa a tratar o atual esposo. Ou seja, ele, naquele momento, como contou ao espírito protetor, toda a sua vida ruiu. Ele tinha construído uma vida de acordo com aquela conjetura familiar. A família era tudo para ele, só que afinal no mundo espiritual temos muitas famílias. Quando estes cenários se mudam, agora como o Covid, etc., nós temos de ter uma capacidade de procurar novos pontos de equilíbrio, novos pontos de referência, e temos que andar sempre neste mecanismo de compensação. Eu quero ser feliz, se quero ser feliz eu tenho que ter uma capacidade de adaptação, uma capacidade interventiva. E ando aqui neste mecanismo de sabedoria para compensar os imprevistos e as contrariedades. E se o meu corpo estiver bem, é mais fácil eu e o espírito tratar das coisas. Penso que senão continuávamos a fazer mais, mas já vamos quase com 50 minutos. Penso que... Obrigado, Luís, pelo trabalho. Como tu disseste, tinhas aí uma série de outros temas que deixaste aí água na boca, não é? E isso tem pano para mangas e água na boca também de quem está a ouvir, não é? De certeza que vai haver outra oportunidade para poderes explorar esses temas em maior profundidade, não é? Sim, do dia a dia. Pronto, e temos aqui algumas temos aqui algumas questões, ainda são algumas, cerca de 5 questões, por isso pedir-te sem deixares de responder a essas questões, para tentar ver se consegues ser o mais breve que puderes, para tentarmos responder a todas elas. Temos aqui, em primeiro lugar, a Cristina, que pergunta se é possível termos uma mente sã, mas o nosso corpo físico ser menos saudável. Para já, eu sou apologista de... Há uma palavra mágica que eu utilizo sempre muitas vezes, é o depende. Depende, não é? Também é um bocadinho para me ajudar a situar no raciocínio. Depende sempre porquê? Porque não há dois espíritos iguais. Depende muito do seu nível evolutivo e da sua forma de ultrapassar esse obstáculo, porque existem imensos exemplos realmente de pessoas que parece que não poderiam ser tão felizes ou estar tão bem, porque o corpo empresta imensos limites,
mas conseguem-se ultrapassar em termos de empenho e conseguem ter uma vida bastante espiritual e bastante ativa. E há outros de nós que realmente são mais... não são tão ativos. Qualquer coisa os serve para impedir de fazer seja o que for, qualquer revés, qualquer limite. Isso tem a ver um bocadinho com o nosso nível evolutivo, com o nosso nível de consciência. A doutrina espírita, nesse aspecto, como em muitos, para não dizer em todos, é muito boa porque é uma filosofia que nos diz, que nos convida a acordar para a vida e estar atento a estes pormenores todos, porque nós mesmo assim conseguimos realmente ter uma mente relativamente sã num corpo físico menos saudável. Existem imensos exemplos, não é? Há atletas que perdem uma sapatilha durante uma competição e vão com o pé a sangrar e conseguem cortar a meta em primeiro lugar. E há outros, como pequena dor, que têm, coitados, dormiram mal, já é motivo para não comparecerem na linha de chegada, ou na linha de partida, neste caso. Bom, temos aqui também o Pedro, que pergunta-se como é que é possível manter a mente saudável se a sociedade e o dia-a-dia nos cria um grande número de situações de stress, de frustrações, de pressão e expectativas. Criarmos o nosso próprio espaço, a nossa própria estanquicidade, ficar de certa forma estanques. Sermos egoístas no bom sentido, egoístas que haver, quanto basta. A humanidade também evoluiu com uma dose de egoísmo. Os animais, para sobreviverem, têm que estar constantemente vigilantes para não serem mortos, não é? Para sobreviverem. O ser humano, agora, neste momento, quase que perdeu esse instinto. Agora é egoísta no mau sentido, mas egoísta no sentido de inteligente, sensato. Por exemplo, eu não posso ser altruísta de uma forma desgovernada ao ponto de nem a mim me conseguir ajudar. Portanto, eu tenho que parar, se a sociedade me está a emprestar uma série de estímulos negativos, eu tenho que me isolar, eu tenho que me temporariamente, como diz a lei de sociedade, os espíritos muito evoluídos que aqui estiveram no nosso planeta tinham episódios de recolhimento. Nós temos que investir tempo no recolhimento, temos que investir tempo na emancipação da alma que falámos há bocado. Daí que nós, se vivemos mais espiritualmente do que materialmente, conseguimos realmente muitos episódios de emancipação. Parece de alguma forma egoísta, mas não. Quando o paciente mais prioritário sou eu, em certos momentos, eu tenho que me tratar, porque senão eu não consigo estar bem, eu não consigo ser útil, nem consigo ajudar seja quem for. Luís, agora aqui o Pedro, numa nota pessoal, está aqui a perguntar se é amanhã que vai fazer a caminhada contigo ao Sameiro, que já falou. Pode ser, claro que pode. Tens que ver isso com ele, está bem? É. Temos aqui também a Paula, que pergunta se o desporto que praticávamos noutras vidas está relacionado com o desporto que praticamos hoje em dia. Não é fácil, acho eu que não é fácil, porque ao vermos um bocadinho a história da humanidade, o desporto é uma coisa recente. Existiu na Antiga Grécia alguns exemplos, na Antiga Grécia não só, mas é uma coisa de poucos séculos e sobretudo do século XX, ou do final do século XIX e do século XX e agora do século XXI. Portanto, quando muito, experimentámos uma vez um desporto e se calhar a maior parte de nós não, porque tinha que olhar para outras prioridades, como sobreviver, e as nossas classes sociais não permitiam, em grande percentagem, esse tipo de tempos livres, não é? Isso é uma coisa recente. Mas os poucos que realmente experimentaram, provavelmente terá ficado alguma coisa, mas penso que serão muito poucos casos, penso eu. É muito recente isto, não é? Agora, há aptidões que são inatas em nós, que têm a ver com outras coisas que servem para determinado tipo de atividade física, por exemplo. Ok. Temos também aqui a Cecília, que pergunta, e quem fuma e faz exercício físico moderado e intenso, como irá moldar o seu espírito? Depois, quando nós pretendemos fazer um
uma atividade física, um desporto, e que não tínhamos muita experiência nisso, ou seja, que isso não faça parte de nós desde crianças, convém procurarmos um técnico, não é? Um médico ou uma pessoa formada nessa área, na motricidade humana, para ouvirmos os conselhos de como começarmos, o que escolhermos e com que intensidade e como adequar aquele nosso plano à nossa realidade. Não há, mais uma vez, não há dois casos iguais, mas quando depois entramos mesmo nesse tipo de espaço, de praticar atividade física, é natural abandonar, é mesmo uma consequência normal abandonar comportamentos alimentares ou tóxicos que tínhamos, porque depois é um contrassenso. Então, eu estou-me aqui a investir tempo na minha saúde e daqui a bocado vou fumar um cigarro ou vou beber em demasia, ou vou comer em demasia. Estou a viver para comer ou estou a comer para viver. Começámos a ter um tipo de raciocínios e de decisões baseados numa estrutura nova que vamos criar em termos de pensamento, em termos de forma de estar nova, não é? Luís, temos aqui a última questão do José Miguel, que pergunta se a atividade física, embora sendo muito importante, não será por si só suficiente para proporcionar a saúde espiritual. Não. É um bocadinho, concordo um bocadinho com aquilo que a Organização Mundial de Saúde diz. Para termos saúde, é um conjunto de capítulos muito vasto e realmente o que assistimos todos no nosso dia-a-dia é que, e testemunhamos pessoalmente, é que se um deles falhar, nós não conseguimos estar bem. Não é? Naqueles capítulos todos, eu até posso estar bem fisicamente, ter uma atividade física, mas eu socialmente tenho bastantes dificuldades em viver socialmente. Ou eu profissionalmente sou extremamente infeliz. Eu não tenho saúde porque eu não estou bem. Não é? Eu tenho que trabalhar esses campos todos, esses capítulos todos, essas minhas áreas de intervenção todas, para me equilibrar, sem traumas, com a minha velocidade e sem perfeccionismos, porque cada dia é um dia. Eu sou um espírito imortal e dentro do bom senso eu tenho tempo razoável para fazer isso e não tenho que imitar ninguém, nem tenho que me comparar a ninguém. Eu vou fazer na minha velocidade, com o meu prazer e só faço o que gosto. Eu não faço nenhum desporto para agradar a ninguém, nem escolho nada para agradar a ninguém, nem porque está na moda, nem porque este equipamento fica melhor do que aquele. Não é nada disso. Eu faço apenas o que gosto, porque me faz bem a mim espírito. É nessa base que eu consigo refletir um efeito positivo. Pronto, Luís, estão as questões terminadas. Temos aqui outros comentários e agradecimentos que entretanto, as pessoas foram colocando aqui no Facebook e no YouTube. E pronto, eu queria agradecer-te novamente teres aceitado o nosso convite e fica já aqui o convite para aprofundares esses temas que deixaste aí em expectativa. Ok? Então, um abraço a todos. Vamos nos despedir e até para o próximo sábado, onde estaremos novamente aqui em direto às 18 horas. E sejam ativos fisicamente. Isso. Obrigado, fiquem bem. Um abraço. Obrigado.